Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o Livros em Debate da Turma do Café no Viva os Livros, uma realização da Feira do Livro de Santa Maria. Eu sou o Lúcio, do blog All Pop Stuff, e hoje eu vou mediar essa conversa com o Orlando Fonseca. Eu gosto muito de falar sobre livros, então estar participando dessa atividade realmente é algo que é prazeroso. Espero que seja para quem está nos assistindo. Então, Orlando, a gente vai conversar um pouco sobre contos e crônicas, e dois destaques que tu trouxe é o Carnaval dos Animais, do Moacir Scliar, e Comédias para se ler na escola, do Luiz Fernando Veríssimo. De que forma os contos e as crônicas elas são importantes para a nossa literatura brasileira? Vou começar pela crônica, porque a crônica é um gênero brasileiro, né? Nós tivemos o fenômeno jornal, ele se consolida no século XIX. E ao final do século XIX, nós temos aquele que talvez seja o nosso maior escritor, Machado de Assis. E começa com ele um tipo de texto no espaço do jornal que tem características de crítica ao urbanismo que está se consolidando no Rio de Janeiro, as questões políticas que estão em voga, enfim, no folhetim, que era uma seção do jornal, havia esse espaço. E o Machado de Assis, que escrevia para jornal, era jornalista, ele firmou a ideia de um texto para o jornal, com a leveza do comentário livre e ainda carregado de algo que é característico, fundamental da crônica, que é o humor. Além do Machado de Assis, nesse início, também teve o João do Rio, que era jornalista e que circulava pela Boêmia, a boemia carioca, e conseguia histórias e personagens. E aí está outro aspecto que é importante para a crônica. As histórias que não são noticiadas nos fatos publicados pelo jornal, mas que têm interesse público. Personagens que são figuras que talvez não tenham a proeminência de políticos, administradores, enfim, artistas, mas que também têm representatividade no imaginário popular. Esses dois autores, especialmente, deram o começo de um tipo de texto curto que aparece no jornal e que depois vai ter um profissional dedicado a ele, que é Rubem Braga, e que deu as linhas gerais daquilo que seria a crônica e o que nós conhecemos como crônica. O Álvaro Moreira, que é um gaúcho que estava no Rio, acompanhando aquela turma lá do simbolismo, ele também passou a escrever no jornal e criou um estilo que também tem essa ideia assim, do pensador, do intelectual, boêmio, poeta, que tem uma visão lírica do mundo, enfim. Esses ingredientes todos, lá no início e na virada do século XIX para o século XX, dão os indicadores que vão fazer com que Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, nos anos 60, o Stanislau Ponte Preta, que torna agudo aquele recurso trazido por Machado de Assis, que é o humor, com o seu FEBEAPA, né, um festival de besteira que assola o país, que me parece, assim, olhando o que está acontecendo hoje, que é algo que é comum na história da nossa democracia, da nossa república, né? E o Luiz Fernando Veríssimo. Esse livro que eu trouxe, que é Comédias para se ler na escola, e que tem uma apresentação da Ana Maria Machado, que é uma autora dedicada à literatura infanto-juvenil, premiadíssima, acadêmica hoje, né, da Academia Brasileira de Letras. Ela tem essa marca exatamente porque esses textos que aparecem aqui são indicados para a escola, o que é ótimo, porque o Veríssimo pode ser indicado para todas as situações. Né? O Veríssimo é aquele autor que, nas suas crônicas, por ser um texto curto, por ter a necessidade de escrever muito, faz com que o seu texto tenha características diversas, porque o repertório do humor do Veríssimo é muito interessante. Então a crônica tem importância para a literatura nesse sentido. O conto, começo também com esse grande autor, nosso maior autor, que é Machado de Assis. O Machado de Assis deu
para o conto moderno, e ele era realista, se a gente lembrar, né? Ele está no século XIX escrevendo ainda, ele dá ao conto características que nós vamos ver ao longo, se aprofundando ao longo do século XX. E nós vamos ter diferentes vertentes para o conto. Esse conto realista, se nós pensarmos em projeção mundial, vamos encontrar em Guimarães Rosa, um autor também que tem projeção no mundo inteiro em função da sua linguagem, ou seja, da exploração da linguagem e dos mitos não urbanos, mas situados no grande sertão, né, que ele tematiza, e que é interessante para mostrar ao mundo essa faceta da realidade brasileira. Então, o conto, de alguma forma, com Clarice Lispector, também, que é a autora intimista, e com vários outros, Osman Lins, vários outros autores que desenvolveram essa narrativa, nós temos no conto aquilo que o Câmara Cascudo, que é um estudioso do folclore, diz que o conto ele coloca na literatura aquilo que o causo, né? O causo, aqui no Rio Grande do Sul a gente fala isso, né? O causo, narrativas que são na linguagem popular e que são narrativas curtas, de um episódio, de uma ação. De alguma forma, eu acho que esses dois textos, essas duas vertentes da literatura são importantes para a literatura brasileira em função dos autores e da sua proposta de mostrar o país. E, Orlando, uma dúvida. Como que esse estilo, né, esse gênero literário, ele pode, dentro das obras do Moacir e do Luiz Fernando, eles podem incentivar as pessoas a buscarem outros tipos de crônicas e outros tipos de contos? Pela temática e pela qualidade da criação, o processo criativo. Pegando aqui o livro O Carnaval dos Animais, do Moacir Scliar, que é o segundo livro que ele considera, digamos assim, o início da sua carreira literária, esse livro, relançado recentemente, ele comporta não apenas os textos de Carnaval dos Animais, mas também outras histórias da longa trajetória de contista do Moacir Scliar. É claro que nós conhecemos o Moacir Scliar mais pelos romances e que o projetaram internacionalmente. Ele foi imortal da Academia Brasileira de Letras pelos méritos da sua qualidade literária. Mas nesse Carnaval dos Animais, especialmente, ele tem todos os ingredientes que vão fazer com que a narrativa do Scliar tenha o caráter que tem. Explorando a literatura fantástica, que é um fenômeno da América Latina nos anos 60 e 70, né, com Garcia Marques, um autor que recebeu o Prêmio Nobel exatamente escrevendo com essa característica da literatura fantástica, aquele realismo ou hiperrealismo que transcende a possibilidade de percepção no dia a dia das coisas que ele apresenta na sua narrativa e apresenta como factual. Ele não traz elementos que contradigam essa possibilidade. O Moacir Scliar aproveita, por exemplo, no conto A Vaca. Né? A vaca, que tem até um nome, a vaca Carola. Né? É uma vaca que vai sendo comida aos pedaços, mas ela vai vivendo, ela continua vivendo. Só numa literatura que tenha elementos do fantástico, isso pode acontecer. Outra vertente do Moacir Scliar é a exploração da linguagem narrativa. É quase que, digamos assim, não é exatamente uma metalinguagem, mas é o aproveitamento dos recursos da narrativa do conto, dos elementos que compõem uma leitura literária, que envolve o leitor, e que ele aproveita na sua narrativa, por exemplo, de um conto conhecido também, que é Nós, o pistoleiro, não devemos ter piedade. Ele convida o leitor a andar no seu texto, não é um nós majestático, é a personagem que está narrando em primeira pessoa e coloca ele e a personagem a caminhar pelo texto. Precisa ler o texto para saber por que nós não devemos ter piedade. Mas é excelente essa narrativa para ter uma ideia desses dois elementos que estabelece a importância de um gênero literário, né, do conto, na literatura brasileira, e que o Moacir Scliar é um representante nos seus contos, embora ele seja mais conhecido pelo romance.
O conto é apenas uma ação dramática. Apenas uma ação que leva todos os elementos do conto, o cenário, a linguagem, tudo a conduzir e precipitar-se naquele desfecho característico desse tipo de narrativa curta que é o conto. Poema mais ou menos de amor. Pelo título a gente já entende. Poemas mais ou menos de amor. Eu queria, senhora, ser o seu armário e guardar seus tesouros como um corsário. Que coisa louca ser seu guarda-roupa. E por aí vai. O Veríssimo, para mim, é dos cronistas aquele que levou o gênero ao ponto máximo, ao paroxismo da construção de que todos esses, começando lá com Machado de Assis, tensionavam criar. E criaram coisas geniais, os outros, mas o Veríssimo tem essa qualidade de ter conseguido entender o que os outros fizeram e trazer a sua contribuição genial. E Orlando, para a gente fechar, mais uma nossa última pergunta é: como que tu vês os contos e crônicas? Eles são uma forma mais fácil ou mais prática para quem está começando a ler, escrever, a se apaixonar pela literatura? A crônica talvez tenha essa possibilidade, com riscos. Porque às vezes as pessoas pensam que estão escrevendo crônica e estão escrevendo outra coisa, mesmo assim publicam no jornal. Tem que ter cuidado. Eu recomendaria fazer como o Veríssimo fez, ler, e ler muito, ler os outros cronistas brasileiros, que são ricos, tem uma riqueza fantástica, começando lá com Machado de Assis, mas se pegar o Rubem Braga, também vai observar isso, a perspicácia de olhar o cotidiano e transformar isso num texto que tem, mesmo que tenha componentes da década de 30, que é quando surge o Rubem Braga, que a gente pode observar ainda hoje, basta ser atento. Já o conto é um pouco mais complicado, porque para ler o conto e ler com a qualidade que o conto merece, é preciso ter uma atenção maior para a literatura. É ter um entendimento maior da literatura. Porque, como eu já falei, o cronista é de imediato, responde imediato ao que está aí. O contista ele vai mais devagar e vai fazer uma representação do mundo, né? Não apenas da realidade contemporânea, mas do mundo, que vai exigir um olhar mais agudo e de um leitor mais atento. Mas de qualquer forma, de qualquer maneira, como nós estamos aqui para falar sobre livro, leitura e recomendar a leitura, de qualquer forma, o importante é ler, é buscar a leitura, porque essa realmente é que vai fazer a diferença, tanto na experiência individual, quanto na experiência de alguém que queira seguir uma carreira literária. E agora, para fechar, eu quero agradecer, Orlando, pelo teu tempo, por comentar um pouco aqui sobre literatura, contos e crônicas com a gente. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui. E a gente se vê num próximo Livros em Debate da Turma do Café, aqui no Viva os Livros, uma realização da Feira do Livro de Santa Maria.